Lê aqui, por gentileza. Coragem. Então vamos lá, juntos. Coragem para. Coragem para. Coragem para. Coragem para. Coragem para romper, coragem para pedir. Vamos lá. Joel 2:25 diz o seguinte: eu vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devastador, o devorador, o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Diga comigo, nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel e eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Diga comigo, nunca mais o meu povo será humilhado. E depois disso derramarei do meu espírito. Diga a palavra aí, depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. E os seus filhos e as suas filhas, diga comigo, profetizarão. Os velhos terão sonhos, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Toda a glória seja a Deus por seu grandioso poder, que atua, diga comigo, em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos, diga a palavra pedir ou imaginar. Imagem. Como imaginou a sua alma, assim é. Olha, eu fico encantado. Tem alguém que assistiu Destinos Curados ontem, hoje? Assistiu? Assistiu? Vai lá assistir. Eu fico encantado. Vou dar uma mensagem assim, já para a gente começar num tom bacana, bem despertado. Ontem teve alguém no nosso meio que é de uma cidade de 100 quilômetros daqui. E disse assim, vocês não têm noção. Vocês não têm noção como eu mudei e minha vida mudou, acompanhando vocês pelas transmissões e quando eu venho à igreja. Vocês não têm noção. Quando eu escuto isso, eu fico encantado. Por que eu fico encantado com isso? Porque quem assistiu os Destinos Curados de ontem, você vê que coisa incrível, o que Deus faz com a vida de uma pessoa. Então ninguém tem desculpa. Ninguém tem desculpa. A gente pode dizer, contar as histórias que nós quisermos. Eu fui criado num lar, eu fui abandonado, eu fui abusado, eu fui violentado, eu fui injustiçado, eu fui criado num ambiente. A gente vai contar essa historinha. Eu sei que dói, eu sei que muitas coisas, mas Jesus cura destinos. A palavra limpa. Quem assistiu os Destinos Curados ontem viu pessoas que sofreram coisas que eu não acredito que a grande maioria aqui, ou pelo menos tem alguém que tenha passado por algo semelhante. De abusos, violência sexual do próprio pai, dos irmãos, pessoas que por falta de Jesus, que tiveram as suas vidas
longe dos caminhos do Senhor, devastadas. Mas após Jesus, uma transformação. E hoje estão vivendo o que nunca imaginaram viver, que por sinal estão sentados aqui nessa reunião. Então, é incrível isso. É incrível, porque a palavra ela transforma. Diga comigo, a palavra ela transforma. A palavra limpa, a palavra renova. Agora nós não podemos ser ouvintes. Isso é uma tragédia. É uma tragédia ser simplesmente ouvinte. Então, eu comecei fazendo essa leitura, que nunca mais vocês serão envergonhados. É um tempo de restituição. Mas derramarei do meu espírito sobre os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, jovens terão visões. Filipenses diz assim: pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder para, diga comigo, realizarem. Poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Quando Deus deu a Jacó um sonho e disse a ele que aquela terra que ele estava deitado seria dele, e Deus ainda diz: olha, eu não o deixarei enquanto não tiver lhe dado tudo o que prometi. Foi uma promessa que ele creu e tomou posse. Deus falou com ele num sonho. Sabe uma coisa incrível, que é o ponto que eu quero que realmente faça sentido para você? Então, enquanto dormia, 28:12, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu, e viu anjos de Deus que subiam e desciam. No topo da escada estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão, o Deus de seu pai Isaque. A terra a qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e aos seus descendentes. E aí segue a promessa. O mais incrível é que o texto diz que quando Jacó, lá no 16, diz assim: quando Jacó acordou, disse: certamente o Senhor está nesse lugar. E eu não havia percebido. Contudo, também teve medo e disse: como é temível este lugar, e não é outro senão, diga comigo, a casa de Deus. É a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo, pegou uma pedra na qual havia descansado a cabeça e colocou-a em pé como uma coluna memorial. Derramou azeite de oliva sobre ela, chamou o lugar de Betel, casa de Deus, embora antes chamasse Luz. Esse foi um sonho. No 31:11 diz assim: o anjo de Deus me disse no sonho: Jacó. E eu respondi: eis-me aqui. Então ele disse: olhe e veja. Diga a palavra, olhe e veja. Quer dizer, é o poder da visualização da imagem, de formar essa imagem. É o poder de criar essa imagem. Porque as coisas acontecem, quantas vezes? 2 vezes. Primeiro acontece dentro de você, depois acontece fora. Tem que acontecer dentro de você. Então, olhe e veja que todos os machos que fecundam os rebanhos têm listras, são salpicados, listados e malhados, porque tenham visto tudo que Labão te fez. Sou o Deus de Betel, aonde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Sabe o que eu acho incrível? Deixa eu falar uma coisa a você e eu vou te falar o que acontece com muitos de vocês dentro da igreja. Não fica ofendido comigo, vocês são só ouvintes. Só ouvintes. Vocês recebem palavras e essas palavras alegram o coração momentaneamente, mas não há uma mudança interna. As promessas que Deus nos faz, vou mostrar uma coisa forte para você hoje. Só para concluir,
José teve um sonho, se agarrou a esse sonho, eu vou direto para Reis. Naquela noite o Senhor apareceu num sonho a Salomão e perguntou: o que você quer que lhe dê? Bem, tudo aquilo que nós falamos a semana passada. Quando acordou, diga a palavra comigo, quando acordou, compreendeu que Deus havia falado com ele no sonho. Então foi para Jerusalém, ficou diante da presença da Arca da Aliança, da presença do Senhor, apresentou ofertas de paz, de comunhão e sacrifícios que foram completamente queimados. Diga comigo, depois deu uma festa para todas as autoridades. Como é que essas pessoas possuíram? Como é que essas pessoas, um sonho que Deus deu a elas, falou com elas em sonho, por isso é tão importante a comunhão com Deus. E depois desse sonho, essas pessoas tiveram atitudes, crendo, tendo a plena convicção que aquilo não era um simples sonho, e sim um sonho profético. Que elas já saíram fazendo coisas diferentes. Mas leia aqui novamente, por favor. Coragem para romper. Então vamos lá. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Diga comigo, quem fica observando o vento, não plantará, e quem fica olhando para as nuvens, não colherá. 1,19 de Isaías, diga comigo, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra, ou o melhor dessa terra. Diga comigo a palavra iniciativa. É o princípio básico elementar da fé, iniciativa. Iniciativa é o princípio básico elementar da fé. Fé é agir à altura do que você acredita. Diga comigo, fé é agir à altura do que eu acredito. Fé é você agir à altura do que você acredita. Iniciativas sempre vão produzir oportunidades e possibilidades. Nós caminhamos por fé, nós agimos por fé. Nós trazemos os céus para a terra através da fé. Fé não é só acreditar. Diga comigo, é agir. O que a Bíblia fala de fé sem obras? Sabe o que é uma fé morta? Mesma coisa de tirar o espírito do teu corpo. Quando o espírito sai do corpo do homem, o que acontece? Morreu, acabou. O que se faz com esse corpo? Enterra. Porque está morto. Então, não importa o tamanho da fé. Importa é usá-la. Porque a Bíblia diz que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, o grão de mostarda é pequenininho, mas ele precisa ser plantado. Se ele não for plantado, não vai nascer a maior de todas as hortaliças. Ele tem que ser plantado. Esse é o poder da iniciativa. Diga comigo, o poder da iniciativa. Eu falo sempre e eu provo isso para você. Esquece papel na parede, diploma. Não são as pessoas que têm diploma na parede que são as pessoas mais bem-sucedidas. São as pessoas que têm atitudes, são as pessoas que têm iniciativas. Coloque isso dentro de você. Eu não tenho isso, eu não tenho. Mas quem tem atitude está na frente. Tem gente que tem muito menos do que outros, mas está lá na frente. Inclusive iniciativa, o ponto de partida aqui, nós estamos falando do ponto de partida espiritual. E isso reflete fora. O que está dentro, reflete fora. É incrível o poder da iniciativa e o que o poder da iniciativa pode fazer com a vida de uma pessoa. Pode transformar completamente a vida de uma pessoa. Semana passada nós falamos do paralítico que chegou aonde Jesus estava carregado por 4. Não tinha um lugar para entrar, não tinha como entrar, eles fizeram um buraco aonde? E a palavra para nós foi, faça um buraco nas circunstâncias. Faça um buraco nos obstáculos. Se não tem, acha, cria, fura, arrebenta, acha um meio. Isso é atitude. Por que eles fizeram um buraco no telhado, desceram? E a Bíblia diz, vendo a fé que eles tinham. Jesus vendo, não é ouvindo, vendo. Isso tem que mexer conosco. Porque
muitas pessoas estão paradas, estagnadas, aguardando, e eu vou te mostrar uma coisa bastante séria. Agir a fé impacta Deus, ela multiplica as oportunidades e as possibilidades. Você vê que tinha uma multidão ali, mas quem agiu diferente, saiu abençoado, vivendo o milagre, o sobrenatural. É preciso pisar a passividade, definitivamente. Diga comigo, passividade. Fala novamente comigo a palavra passividade. Você sabe o que é. A maior pedra no caminho da mudança de uma pessoa é a passividade. Muitos são os fatores para travar a pessoa, mas nós precisamos nos levantar. Diga comigo, nós precisamos nos levantar, enfrentar, confrontando o que nos impede de nos movermos. É o que eles fizeram. Ah, não tem por onde. Tem. Não tem aqui, não tem na frente, não tem atrás. Vamos pelo telhado. Mas do jeito que está, não vou ficar. Da maneira que nós estamos, nós não vamos voltar. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, diga comigo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, diga comigo, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Não tem meio termo, ou está amarrado ou amarrou. Eu disse sexta-feira, não tem meio termo na fé, querido. Ou você está crescendo, ou você está retrocedendo. Ou você está vencendo, ou você está perdendo. Não tem meio termo na fé. Não tem. Ou nós estamos vencendo, ou nós estamos perdendo. Ou nós estamos avançando, ou nós estamos retrocedendo. Ou nós estamos rompendo, ou nós estamos parados, estagnados. E parado não tem jeito, porque o mundo não para. Ninguém fica parado, o mundo não para. Então, a Bíblia diz o seguinte, diga comigo, andarão dois juntos se não estão de acordo? E a pergunta que eu faço é, você está alinhado com Deus? Para andar com Deus tem que estar de acordo com Ele. Está alinhado com Ele? A sua fé está alinhada com a palavra? É acelerar o processo. O mais forte é o que vence. Por isso que a Bíblia fala mais forte que o homem forte. Porque o diabo não é. Não adianta a gente querer usar as expressões e dizer assim, o diabo é fraco, o diabo é isso. Porque a verdade não é. E às vezes quem fala isso está totalmente dominado. Mais valente que o valente, sem ceder para a intimidação. O que Deus espera ver de nós, pessoas, diga comigo, com iniciativa, rompem. Elas rompem. Pessoas com iniciativa rompem. Eu vou mostrar uma coisa importante a vocês, como Eliseu agiu quando Elias lançou a capa sobre ele. Ele teve a iniciativa de romper e fechar com um ciclo da sua vida. Eliseu teve a iniciativa na vida, coragem para romper, diga comigo, coragem para romper e coragem para pedir. Elias partiu ao encontro, Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Havia 12 parelhas de bois no campo. Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, diga comigo, lançou sua capa sobre os ombros dele. Olha essa palavra, presta atenção, olha essa palavra. E continuou não parou.
lançou a capa, fez o chamado e não ficou insistindo não. Ai, vem, me segue, vem, então, Deus mandou te chamar. Não. Ele lançou a capa sobre ele e, de repente, ele deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse: primeiro deixe-me dar um beijo, despedida do meu pai e minha mãe, então eu seguirei. Elias respondeu: pode voltar, mas pense no que eu lhe fiz. Você pode ir, mas pense, tem um chamado para você aqui. É uma mudança de tempo, é uma mudança de ciclo. Ele voltou para a sua parelha de bois e os matou. Diga comigo, e os matou. Diga, usou a madeira do arado. Diga, para fazer fogo. Diga, para fazer fogo. Quer dizer, ele queimou e assou a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade e todos eles comeram, e então partiu com Elias com seu ajudante. Você já ouviu aquela expressão, presta atenção, você já ouviu aquela expressão colocar fogo nos barcos? Quem já ouviu? Quem nunca ouviu essa expressão? Nunca ouviu? É o que ele fez. O que ele fez? E o que significa isso para nós? O que significa colocar fogo no barco? O que ele fez? Ele queimou, ele disse assim: estou encerrando esse tempo, estou encerrando esse ciclo, estou mudando completamente a minha vida e não tem volta, por isso eu estou queimando tudo, é um caminho sem volta. Queimar os barcos é como um grande desbravador, navegador, que navegou em busca da terra prometida. Quando ele encontrou a terra prometida e ele tinha plena convicção que era a terra prometida, ele olhou para a tribulação e falou: põe fogo no barco. Queima. Sabe por quê? Porque daqui a gente não sai mais. Quando as pessoas não colocam fogo nos barcos, sabe o que acontece? Primeira dificuldade está voltando. Essa é a razão pela qual muitas pessoas, infelizmente, vivem retrocedendo. Isso em tudo na vida. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Quando a gente diz assim, coloquei fogo no barco, é porque não tem volta. Tem a mínima possibilidade de voltar. Sabe o que significa? No seu negócio, no seu casamento, porque dificuldade você vai encontrar em tudo. Se o barquinho está ali, você vai montar nele e vai voltar. Quem está entendendo? E aí isso vai acontecer, você vai navegar e vai tentar achar o lugar ideal. E o lugar ideal é você que vai fazer. É você que vai construir. É com esse romper. Sabe o que ele está fazendo? Eu tenho coragem para romper. Eu estou rompendo com esse tempo da minha vida e estou começando um novo tempo. Queimou a parelha, queimou todo o equipamento, botou fogo, fez a sua carne, deu a carne para o povo e rompeu. Agora é um novo tempo na minha vida. Não tem volta. Diga a palavra comigo, não tem volta. Sabe por quê? Porque olha o que acontece. Aonde as pessoas, quando deixam o barquinho pronto ali, onde as pessoas, a hora que ela tem uma dificuldade, ela fala: não, vamos voltar para trás. Quando você botou fogo no barco, não tem jeito. É aqui, agora eu tenho que fazer funcionar. Agora eu tenho que fazer funcionar. Eu vou botar força nisso aqui. Vai dar certo. Quem está entendendo? Senão você vai para o plano B. E você vai viver voltando. Porque é assim que acontece. As pessoas vivem circulando em busca do lugar perfeito, da pessoa perfeita. Quando na verdade, eu preciso ser esse lugar e essa pessoa. Eliseu rompeu com tudo que conhecia corajosamente. Ele encerrou com aquele tempo de conforto, com aquele ciclo da sua vida.
Ele seguiu em rumo ao chamado, ao desconhecido, ao chamado. Quando a capa foi lançada sobre ele, ele não pensou duas vezes. E Elias não ficou esperando ele, foi ele que correu. Diga comigo, Elias não ficou esperando, foi ele que correu atrás. E se ele não tivesse feito isso, você vai entender o que não teria acontecido com ele. Então, coragem de mudar, a coragem para romper e mudar de Elias foi algo que nós precisamos pegar como exemplo. É impressionante. Não havia naquele momento ali uma promessa. Não havia nada garantido, nada parecia seguro, mas tem uma coisa. Ele olhou para a vida de Elias e ele viu que algo tinha ali. Ele viu que havia algo poderoso na vida daquele homem. E ele disse, eu quero isso para mim. A fé o fez, diga comigo, a fé o fez se levantar e tomar decisões radicais. Decisões radicais. Quem quer resultados radicais precisa tomar decisões radicais. Abraão, ele teve que sair e deixar tudo que conhecia, a segurança, o conforto, para que pudesse cumprir com o propósito de Deus para a sua vida. É outro que confiou inteiramente em Deus, não ficou em cima do muro. Diga a palavra comigo, não ficou em cima do muro. Quem fica em cima do muro, querido, é o pior lugar que existe. Eu sempre falo, o meio do caminho, nem lá nem cá, é uma perda de tempo. É uma perda de tempo. E no final, muita gente vai descobrir uma coisa muito séria, que é o arrependimento da grande maioria. Por que que eu não entendi antes? Por que que eu não me lancei antes? Por quê? Por que que eu fiquei no raso? Por que que eu realmente não tratei com seriedade? Nós sabemos que mudar é difícil, mas é impossível viver o que Deus tem para cada um de nós sem tomar decisões. É impossível. Às vezes tem gente falando assim, Deus, eu estou esperando o Senhor, e Deus está dizendo, e eu estou esperando você. Deus, eu estou esperando o Senhor fazer na minha vida, e eu estou esperando você tomar suas decisões radicais. Eu estou esperando você correr atrás, porque eu já lancei a capa sobre você. Eu estou esperando você romper. Mudanças, muitas vezes elas vão doer. Mas Abraão, com 75 anos de idade, ele mudou completamente a sua vida. Eliseu, com sua vida aparentemente segura, aparentemente bem construída, esses homens confiaram em Deus e abraçaram o projeto de Deus. Por isso foram pessoas tão grandes. Não trate, vou repetir uma frase que eu repito faz tempo, e você vai descobrir ela na prática. Não trate as coisas de Deus como menor, que menor fica você. Não ache que as coisas de Deus é menor, porque menor fica você. Trate as coisas de Deus como algo poderoso, que é a única coisa que pode mudar a sua vida. É capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Agindo, pois Deus está agindo em você, dando-lhes o desejo, o poder de realizarem aquilo que é do agrado de Deus. Eu não consigo, balela, não quer. De verdade, não fica chateado não. Eu sempre falo que só está na zona de interesse que quer. O que está na zona de interesse a gente quer, a gente arruma tempo para tudo. O que não está na zona de interesse da gente, a gente não se esforça. E a gente precisa, para vencer na vida, a gente precisa dessa honestidade.
O que está na minha zona de interesse, eu não meço esforço, eu não meço, eu sacrifico, eu busco, eu levanto cedo, eu faço o que eu tenho que fazer. O que não está na minha zona de interesse, eu não pago esse preço. Mas pago outro tipo de preço. Quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal. E no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Diga comigo, Betel. Diga, casa de Deus. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. E então foram a Betel. Quer dizer, quando foi dada a oportunidade de Eliseu fazer um pedido, ele foi ousado. Ele teve, diga comigo, coragem para pedir. Então, Elias era a maior autoridade terrena. Diga comigo, a maior autoridade terrena. Era o homem de maior autoridade sobre a terra. Reis temiam Elias. Autoridades temiam Elias. Elias, Deus operava, fogo do céu descia, ressuscitava, fazia coisa. E ele teve coragem para pedir: eu quero porção dobrada do Espírito que há em ti. Foi coragem para pedir? Sim ou não? E aí ele ouviu o seguinte: difícil que você pediu, mas se você estiver no lugar certo, na hora certa, você vai receber. E aí, cada vez que Elias, quando Elias disse: eu vou para Betel, fica aí, ele disse assim: juro pelo nome do Senhor, não te deixarei só, e foi junto, não saiu de perto. Em Betel, os discípulos, diga comigo, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje, diga comigo, o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falei nisso. Sabe o que eu fico encantado? Sabe o que eu fico encantado? Que aí é o ponto que pega para nós. Escola de profeta. Todo mundo sabia o que ia acontecer, mas ninguém teve a ousadia, a coragem de pedir e fazer o que ele fez, de pagar o preço que ele pagou. E eu vou mostrar isso para você. Elias testou Eliseu, e Eliseu, ele revelou uma iniciativa em função da sua fé. Foco, desejo de viver aquela glória que transformou a sua vida e o seu destino. Transformou o seu destino. 3 vezes Elias disse a Eliseu: fica aqui. E nenhuma das vezes ele aceitou. 3 vezes foi dito. Muitas vezes nós vamos ouvir um não, nós vamos ouvir para não irmos para Betel, Jericó, Jordão, que significa, tem um significado que eu vou falar com vocês já já. Nós podemos ouvir não vá, nós podemos ouvir não precisa, não é bem assim, não vai fazer a diferença. E aí a pergunta é: qual a resposta que nós temos dado? Qual é a resposta que nós temos dado? Está à disposição de todos. Você sabia que uma vida gloriosa, uma vida plena em todas as áreas da sua vida está à tua disposição? À disposição de todos. Sabe por que Elias, ele teve coragem para pedir? Ele olhou e disse assim: se ele pôde, eu também posso. Diga comigo: se ele pôde, eu também posso. Se ele teve, eu também posso ter. Ele acreditou nisso. Ele não olhou e falou assim: nossa, mas é demais, só Elias teve isso. Não, ele disse: eu também posso ter. Eu creio que eu também posso viver. Eu acredito.
Betel significa casa de Deus, e quando nós tomamos a consciência da presença de Deus e companhia divina, isso muda tudo na vida de uma pessoa. Às vezes, é como a Bíblia diz no caminho de Emaús, os discípulos estavam apáticos e desanimados, e estavam falando de Jesus. Jesus chegou e começou a falar com eles, e eles não conseguiram discernir que era Jesus que estava ali falando com eles. Já parou para pensar? Não conseguiram. Jesus estava ali, caminhando com eles e falando com eles, mas eles não conseguiram discernir que era Jesus que estava falando. Até que tiveram a consciência da presença do Senhor. Diga comigo, Betel é o lugar do altar. Muitas vezes nós vamos ouvir, pare, é bobagem, não precisa ir a Betel, que é a casa do Senhor. Betel, diga comigo, é fundamental. É a sua fé que vai determinar isso. É a sua fé. Estar na casa, na presença do Senhor, no lugar, no ambiente de fé. Hoje está na moda, se você gosta de circular as redes sociais, você vai ver pessoas dizendo assim: para você ser bem sucedido na vida, você precisa estar no lugar certo, com as pessoas certas, no ambiente certo, e você vai viver toda a mudança e a transformação que você quer na sua vida. Está na moda, mas aonde está isso? Eclesiastes fala sobre isso. Não são os mais rápidos, os mais fortes, os mais velozes que vencem a corrida. Diga comigo, mas são os estáveis, os continuistas, os resistentes. Já viu aquelas corridas? Às vezes sai aquele cara, dá um tiro, que ele sai na frente, você fala, já ganhou. Aí daqui a pouco vem aquele outro na toada, passa, esquece. Porque um só deu aquela explosão. Aí daqui a pouco vem aquele estável, continuista, resistente, e vem, passa na frente e vai embora. Por isso que a Bíblia diz que não são os mais rápidos, nem os mais fortes, nem os mais sábios, nem os mais inteligentes. Tudo depende de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. Eles saíram de Gilgal, lugar da aliança. Gilgal chama lugar da aliança, e foram para Betel, lugar da presença. Diga comigo, lugar da aliança, e foram para o lugar da presença de Deus. Então nós fazemos uma aliança com Deus, e nos colocamos na sua presença, e não aceitamos viver sem ela. Estou te contando história não. Estou te contando história. Vai lá para o Destinos Curados, vai lá, você vai ver, assiste. Vidas sendo transformadas, pessoas vencendo nas mais diversas áreas, transformadas. Não é conversa não, não é balela não. São fatos, realidade. Olha que versículo poderoso, diga comigo, João 1,14 diz assim, diga comigo, a palavra se tornou, lê aqui por favor, diga comigo, a palavra se tornou, o quê? A palavra se materializa, a palavra não é letra não, você está equivocado. A palavra se materializa, ela se tornou ser humano assim como ela se torna aquilo que ela diz. A promessa que foi feita, ela se torna real. O problema é que quando as pessoas não creem. Então, a palavra se tornou ser humano, nós somos a palavra. O que está escrito de promessa sai da Bíblia e se torna físico. Se torna real, se torna verdadeiro. Então, volta lá. Elias disse, fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou, diga comigo, a Jericó.
É a terceira vez. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor, por tua vida, que não te deixarei só. Desceram então a Jericó. Em Jericó os discípulos, diga comigo mais uma vez, diga: em Jericó os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Sabe que eu fico encantado? Que 150 pessoas sabiam e só um creu de verdade, só um estava ali, ó, no pé, cada passo. Você está entendendo o que eu quero dizer ou não? Está entendendo ou não? 150 sabia do grande acontecimento. Por que esses 150 que estavam na escola de profetas não ambicionaram a mesma coisa, não creram na mesma coisa, não disseram: eu quero ser o herdeiro dessa unção, eu quero esse manto, eu quero essa capa profética, eu vou lutar por ela, eu não saio de perto. E o pior, presta atenção, Jericó diz assim: separando de você, respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. O segundo lugar para a gente passar é Jericó. O que significa Jericó? É a jornada espiritual. Jericó é onde nós decidimos enfrentar com Deus, diga comigo, as fortalezas que humanamente parecem intransponíveis. Sabe que fortalezas são essas? Pensamentos errados, sentimentos errados, coisas que estão aí dentro de você. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas, diga comigo, do raciocínio humano. Diga aí: acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos, diga comigo, cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Essas fortalezas são criadas no homem, na mente do homem. Eu não creio, eu não posso. Ontem as meninas falaram uma coisa linda nos testemunhos delas, né? Tudo elas não eram merecedoras, e um dos fatores, um dos principais fatores para que elas não viessem à igreja e não entrassem, era justamente o que elas estavam acostumadas a receber: a rejeição, o medo da rejeição. Rejeição em todo lugar. Então nós não somos merecedores de estar aqui. Nós não somos merecedores de viver isso. Nós não somos merecedores, não é para nós. Essa crença é uma fortaleza. É uma fortaleza que é criada na mente das pessoas. Porque o que eu disse nos últimos dias, o problema é que, imagine se nós, queridos, eu falo isso, estou falando de boca cheia, eu não vejo a hora dos meus netos nascerem. Não vejo a hora. Esses meninos vão ser poderosos. Porque esses meninos já vão ser totalmente alfabetizados com a palavra. Essas crianças vai ser incutida dentro delas uma crença tão poderosa, com os versículos, vai ser uma seleção, vai ser um arsenal que vai ser colocado dentro delas. Quem tem filhos pequenos, vocês sabem do que eu estou falando, e o quanto que é poderoso isso. Então, imagine se nós tivéssemos sido criados assim. Seus pais fazendo essas declarações poderosas: meu filho, você pode o que você quiser, você pode tudo. Meu filho, olha o que está escrito aqui: você vai ser bendito ao entrar, bendito ao sair, onde você pisar com a planta dos seus pés, você vai ser cabeça uma vida toda. Pode se levantar muita gente contra você, mas é quantos se levantarem, é quantos vão caírem, porque você é mais do que vencedor em todas as coisas. Você vai ter para emprestar, mas não vai tomar emprestado. Você vai estar só por cima, somente por cima e jamais por baixo. Imagina como é que essa criança cresce. Mas diferente disso, muitos cresceram como? Você nunca vai ser nada.
Você é um merda. Você é um bosta. Você é um sonhador. Você é igual ao seu pai, você é igual à sua mãe. Você é igualzinho ao teu pai, você é igualzinho à tua mãe. Você é um imprestável. Você é burro. Você é burro. As meninas falaram que ouviu tanto que era burro, tanto que era burro, que um dia que ela se destacou, ela falou assim, mas não é possível que eu fiz isso. Que eu acho que eu não sou a vida inteira só ouvindo que era burro. E era uma pessoa capaz. Eram pessoas inteligentes. As armas da nossa guerra não são, diga comigo, físicas. Armas de carne e osso. Nossas armas são divinamente poderosas para a destruição de fortalezas. Estamos destruindo argumentos sofisticados e todo o orgulho exaltado que se coloca contra o verdadeiro conhecimento de Deus. Estamos levando todo pensamento rebelde cativo para obedecer a Deus. Essas são as nossas armas. Por isso que você tem que aprender a dizer, sabe, ontem eu tinha que fazer tanta coisa, mas eu parei para assistir os testemunhos delas, porque eu acho incrível a história delas, e por mais que eu sei muita coisa, mas eu queria ouvir, né, a história, o testemunho, porque tem uma riqueza muito grande na história de cada um, né, nas experiências de cada um. Aí você olha essas pessoas que viveram uma vida toda destruída, uma vida, seguiram, até fizeram escolhas erradas na vida, mas quando a palavra entra, e a palavra começa a limpar, começa a trazer lucidez, começa a tirar as escamas dos olhos, você passa a acreditar que você não é mais um órfão, que você não tem mais problema de orfandade, né? Como uma delas disse, minha mãe me abandonou cedo, meu pai depois abusou, violentou e desapareceu, então não tinha mais ninguém, então aquela necessidade, né, buscando uma paternidade, buscando em alguém uma paternidade ou maternidade, uma mãe, e sai buscando de forma desesperada, né, nas pessoas erradas, com relacionamentos errados, mas quando tem um encontro com o Senhor, tudo isso desaparece, é uma libertação. Agora eu tenho um pai, agora eu não sou órfão, agora eu tenho esperança, eu tenho um futuro, né? E eu agora, além de ter um pai, eu sou herdeiro. Tem mais essa? Herdeiro. Diga comigo, herdeiro. Eu glorifico a Deus por não ter recebido uma herança, R$1 de herança de uma família que todos receberam 3 vezes. Quantas? Estou falando pouco não, estou falando fazendas. Eu não recebi uma. Nem eu, nem minhas irmãs. Mas a família recebeu 3 vezes. Sabe o que virou essa herança? Pó. E a herança não poderia me dar o que eu tenho hoje. Eu não poderia ter construído a riqueza que eu construí. E quando eu falo riqueza, acorda e não cochila, para você não sair falando que eu sou milionário. Viu? Eu sou milionário. Um cara que tem uma família como a minha, um cara que tem um propósito como o meu, não é é trilionário. Então, não tem preço. E não tenho falta de nada. Eu glorifico a Deus por isso. Então, aonde eu quero chegar é que quem aprende com a palavra e se entrega ao Senhor e agora sabe que tem um pai glorioso, um pai amoroso, um pai que não desampara, um pai que é dono de tudo quanto há nos céus e na terra, acabou. Não tem mais a necessidade de achar um pai em algum lugar, uma mãe em algum lugar, ou depender de alguma coisa.
E quando você tem coragem para romper, você vai ter coragem para... Tem muita gente que não tem nem coragem de pedir. Por quê? Porque isso aqui te rouba a autoridade. Está entendendo o que eu quero dizer? Por isso que tem que ter coragem para romper, porque isso aqui vai te dar ousadia para fazer isso aqui, ó. Vai te dar ousadia, você vai poder encher o peito e dizer: Senhor, eu rompi. Senhor, eu não sou o mesmo. Senhor, eu já botei fogo nos barcos, eu botei fogo lá na minha parelha de bois, eu botei fogo tudo e mais. Ele não fez só isso. Vou mostrar para você que ele rasgou a veste velha. Quando Elias foi arrebatado e a capa de Elias caiu, ele pegou a roupa velha, ele fez assim, ó. Essa roupa eu não visto mais. Essa não quero, não coloco ela nunca mais. Sabe o que significa roupa na Bíblia? As vestes do velho homem, sabe o que é? As vestes do homem do pecado. É rasgar as vestes. Essa eu não visto nunca mais. Ela acabou. Não faz mais parte da minha vida. Tudo é uma questão de iniciativa. A iniciativa, diga comigo, vai fazer toda a diferença. Lidar com áreas de descontrole, áreas de pecado, áreas de vício, de trauma, situações que te desgovernam, que te intimidam. Tem que tratar isso, tem que romper com tudo isso. Jericó é isso, é te fazer, destruir com essas fortalezas. Nada pode ser jogado para debaixo do tapete. Nada. É preciso lidar com todas as questões difíceis, que são difíceis para nós, mas nós precisamos lidar. Tem que romper, tem que enterrar. Nós não podemos mais ser aquele tipo de pessoa que enterra sentimento vivo. Sabe o que é enterrar sentimento vivo? Você acha que você enterrou, mas ele está aí gritando. Ele está aí, não está morto. Está gritando dentro de você. Está aí, você escuta ele gritando o tempo todo. Não é porque nós trocamos de assunto, a pessoa fala assim, eu não falo, nem converso sobre isso. Não quer dizer que eu não toco no assunto, que o negócio morreu. Não é verdade? É isso que precisa acontecer, tem que morrer. Tem que morrer. É preciso demolir as fortalezas que bloqueiam a passagem rumo à conquista, diga comigo, a terra prometida. Vamos lá, me dá a referência, por favor. Em seguida Elias lhe disse, fique aqui, pois o Senhor me enviou ao Rio Jordão. E ele respondeu, juro pelo nome do Senhor, por tua vida que não te deixarei só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas, parece que a gente está repetindo a mesma coisa, né? Não, é para mostrar para você que 150 pessoas, 150 discípulos sabia. 50 discípulos dos profetas acompanharam e ficaram olhando à distância quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Diga comigo, Jordão é o lugar de profundidade, diga do sobrenatural, diga vida quebrantada, maleável, diga entrega absoluta, é onde nós nos curvamos totalmente diante de Deus e recebemos a nossa capa. Sabe o que é a capa? É o manto da nova unção. É o manto da nova unção. Desse revestimento de poder. Experiências que são divisores de águas. Divisores transformadores em nossas vidas. Eles atravessaram o Jordão de forma sobrenatural e foram para o outro lado, para um novo tempo, para viver novidades. Elias foi levado por Deus e findou o processo do longo tempo de preparação que Eliseu estava e recebeu a capa, a unção dobrada, desejada porção, a sua desejada porção dobrada do Espírito que estava em Elias. Imagine você, é a pergunta que a gente tem que fazer. Reflita sobre isso. Quem seria, ou alguém seria capaz de deixar tudo para seguir você por causa do que você tem?
do seu espírito, da sua fé? A sua fé é desejável? Nós vemos gente dizendo que quer comer da novidade da terra, quero comer coisas novas, quero viver coisas novas, mas não quer atravessar o Jordão, não quer buscar profundidade e maturidade em Deus. Então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. Diga comigo, as águas se dividiram. E os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Disse Elias, diga comigo, seu pedido é difícil. Tem coisas que são difíceis. Esse era um pedido difícil, mas não impossível. Mas, se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. Olha para mim, por favor. Presta atenção numa coisa muito séria. Fica chororô não, deixa a palavra entrar. É igual alguém falou para mim outro dia, né? Alguém falou assim, eu fui num curso, paguei uma fortuna no curso do Anthony Robbins e aprendi a pular. Acredito que ele não aprendeu só a pular lá. Mas o resumo, ele falou muitas coisas que eu paguei para aprender, eu ouvia através da palavra. Mas tem gente que precisa de ouvir de alguém diferente, ou pagar caro para isso, quando poderia deixar entrar e a unção fluir e coisas incríveis e sobrenaturais acontecerem na sua vida. O pedido de Eliseu foi ousado, de alguém que sabe o que queria e que tinha iniciativa. Alguém que crê está disposto, diga comigo, a pagar o preço. Ele pagou o preço. Ele passou por todos os testes. Ele mostrou foco. Porque não basta dizer que você quer. Sabe o que me assusta? É que até aqui, a promessa, o pedido que ele fez só ia acontecer se ele fizesse a parte dele. Já viu as palavras poderosas que Deus libera na igreja? Sim ou não? Vocês recebem muitas vezes as palavras poderosas, saem daqui e entram na zona de conforto. E está tudo amarrado, travado. E poderia estar fluindo, jorrando. Mas sabe por que não está? Porque na medida que você está, você manda a mensagem para Deus que você só vai ampliar o que você já está fazendo hoje. Com mais dinheiro, você só amplifica o que você está fazendo. Você sabe que tem uma história, Satanás levantando um demônio para derrubar um homem de Deus. E aí Satanás disse, coloca dinheiro na mão dele que ele vai cair. E colocou dinheiro na mão dele. Mas colocou dinheiro na mão dele e ele honrou. Ele transbordou. Ele cada vez mais semeava. Ele cada vez mais se fazia uma coluna no reino. O demônio voltou e disse, não funcionou não? Não funcionou com ele não? Que eu coloquei dinheiro na mão dele. Ele, quanto mais dinheiro foi para a mão dele, mais ele serviu a Deus.
mas ele investiu no reino. Então faz o seguinte, prepara mulheres lindas, belíssimas para ele, que ele vai cair. E preparou as mulheres. E lutou. E não fez efeito algum. E voltou e disse, sem chance. Nem mexeu com ele. Então mexe com o ego dele. Arrume bajuladores para dizer que ele é o cara, que ele é o fera, que ele é o bichão. E isso vai mexer com o ego dele e ele vai cair. E foi. E não mexeu. Quanto mais glória e honra davam a ele, mais ele devolvia a Deus. E dizia, não sou nada. Tudo que eu sou vem dele. E aí, por fim, Satanás disse, ocupe ele com o tempo. Esse é infalível. Encha ele de ocupações. Que ele não vai ter tempo para Deus, ele não vai ter tempo para a família, ele vai se esgotar e tudo vai começar a desmoronar. E ele foi e começou a ocupá-lo com o tempo. E coisas e mais coisas acontecendo uma atrás da outra, e o tempo foi sendo totalmente tomado. E ele já não tinha mais tempo para Deus, ele já não tinha mais tempo para a família, ele já não tinha tempo para as coisas mais importantes da vida. E por fim, ele caiu. O próprio demônio foi questionar, mas se o senhor já sabia disso, por que o senhor não falou? Para te ensinar essa lição. O tempo é infalível. O tempo derruba. O tempo faz sacrificar as coisas mais importantes. E muitos estão sendo dominados. Tem gente sendo dominado pelas primeiras. Mas tem gente que o tempo... Eu já disse isso para vocês, eu não acredito. O dia que você falar para mim que você está corrido demais, eu vou falar, você está numa grande armadilha. E você vai descobrir isso da pior forma possível. Porque nada pode ocupar o lugar de Deus na sua vida e da sua família. Você sacrificou essas duas coisas, você falhou no seu propósito. E não importa. Eu tenho dinheiro, eu aprendi a ganhar dinheiro. Eu li a semana passada em Ezequiel 28. Com a sua habilidade, você aprendeu a ganhar dinheiro. Você ficou rico. Com a sua habilidade. Mas, você vai cair. E eu estou enviando gente contra você. E você vai pagar com a vida. Então, ganhar dinheiro, não se iluda. Não sacrifique as coisas mais importantes. E a mais importante é o seu tempo com Deus. Deus não pode confiar coisas grandes nas mãos que Ele não pode preparar. Quem não é confiável na medida que está e não administra bem absolutamente nada, começando pelo seu tempo. Eu estou ocupado demais. Desculpa, você não está ocupado demais. Prioridades mudaram. Organize o tempo, organize a agenda. Porque para o que você quer, você consegue organizar a sua agenda. Inclusive abrir muitas exceções nela. Para o que você quiser. Tem gente que fala, estou buscando minha liberdade financeira. Liberdade financeira você não busca assim, que você já se tornou escravo. Não é assim que você vai buscar. Deus é dono de tudo quanto há nos céus e na terra. E se Deus não abençoar, a Bíblia diz, em vão é levantar cedo e dormir tarde. Em vão é levantar cedo e dormir tarde. Lembre-se que só duas coisas não glorificam a Deus.
anjos caídos, que são demônios, e pessoas que usam o seu livre-arbítrio da forma errada. Amém? Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Para Elias receber aquilo que já era uma promessa, que era propósito de Deus na vida dele, era preciso estar no lugar, na hora e na posição de receber. Diga comigo, era preciso estar no lugar, na hora e na posição de receber. Se ele não estivesse no lugar, na hora e na posição, ele não teria recebido. De repente, enquanto caminhavam, conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu, diga comigo, Eliseu, pegou as próprias vestes, diga aí, as rasgou ao meio. Acabou, essas vestes eu não visto ela mais. Pegou o manto de Elias, aquele manto de poder, aquele manto de autoridade que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: aonde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e atravessou. Quando os discípulos dos profetas, vindo de Jericó, viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro e prostraram-se diante dele. É incrível porque quando atravessou o Jordão, Eliseu atravessou com Elias, os profetas ficaram à distância olhando. Diga comigo, eles ficaram à distância. É justamente por ficar à distância olhando que Eliseu, por estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, ele recebeu daquela unção. Ele declarou o que viu, porque ouviu. Se você me ver sendo tomado, você vai receber. Queridos, em águas profundas nós temos experiências profundas com Deus. E Eliseu teve. Deus sempre pode fazer de novo, se nós crermos. Deus abriu o Mar Vermelho para o povo passar na saída do Egito e abriu o Jordão para o povo passar para tomar posse da terra prometida. Ele fez de novo o mesmo milagre. O Jordão foi aberto pela fé de Elias e logo depois pela fé de Eliseu. Ele fez a mesma coisa. Eliseu sabia o que queria e provou com persistência, perseverança e determinação. Ele sabia. Ele provou isso. Foi capaz de sacrificar uma vida por outra. Diga comigo, foi capaz de sacrificar uma vida por outra. Ele renunciou uma vida, um estilo de vida para abraçar outra, o projeto de Deus. Teve coragem para romper. E viveu algo extraordinário, glorioso, sobrenatural. Havia uma profecia de que Eliseu sucederia Elias. Porém, era preciso decisões e mudanças radicais. Nenhuma mudança será eficaz se não for radical. Eles mudaram.
Ele mudou. Ele queria muito e sacrificou pelo que queria. Não adianta a gente dizer que quer. Quanto nós estamos dispostos a sacrificar por aquilo que nós queremos? A vida, ela é como uma escada, não dá para levar tudo. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Não adianta querer, só vai arrastar peso, que você não vai dar conta de carregar. Nós precisamos saber o que queremos e estar disposto aos desafios exigidos. Eliseu precisou ficar até no último instante, perseverando, focadíssimo, e não se ausentou nem por um segundo do que queria. Isso é foco. Diga comigo, isso é foco. Aí tem uma coisa linda, ele realizou o dobro dos feitos, porque recebeu porção dobrada. Sabe, olha que coisa linda. Se ele pôde, diga comigo, eu também posso. Se Deus operou através dele, também vai operar. Se Deus fez na vida dele, também vai fazer na minha. Então ele teve coragem para pedir. Coragem para romper e coragem para pedir. Coragem para romper e coragem para pedir. E viveu algo incrível. Almejou fazer mais do que Elias fez. Pagou o preço pelo que sonhou e buscou sem retroceder. Não importa o quanto Elias fez, eu creio que eu posso fazer. Isso não é glorioso? Sim ou não? Isso é poderoso. Se ele pode, eu também posso. Se tem gente vivendo, eu também posso. Abriu mão de muito, mas recebeu uma vida sobrenatural. Recebeu o dobro. Abriu mão de muito? Abriu. Mas recebeu algo sobrenatural e o dobro do que Elias possuía. Ele sabia o que ele queria claramente, perseverou e atingiu. Assim é a vida daqueles que vão até o fim. Foi altamente honrado por Deus, porque foi capaz de romper com a vida que conhecia e seguir o propósito de Deus. Eliseu foi treinado e aproveitou cada oportunidade. Nada foi perdido. Nada. Nada. E o incrível é que Eliseu teve Geazi, que era o seu auxiliar, que poderia ser o terceiro. O terceiro. Poderia ter sido o sucessor de Eliseu. E morreu com uma lepra. Morreu leproso. Então, lembre-se que a palavra se tornou em carne. A palavra se materializa. Diga comigo, a palavra se materializa. Mais um tipo de sonho. Diz assim, primeiro, Provérbios 16, diz, as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor, diga comigo, é o Senhor Deus, que dá a última palavra. Por isso que tem gente que fala assim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro e não faz nada, porque se a última palavra não vier do Senhor, só vai virar palavras ao vento, mais nada. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga suas intenções. Peça a Deus que abençoe seus planos. Diga comigo, e eles darão certo. Olha que coisa linda. Salmo 126 diz, quando o Senhor os trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Esse é um sonho, mas era real. Parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram, o Senhor fez grandes coisas por eles. Acredite, Deus vai fazer grandes coisas por você. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós. Por isso, estamos alegres.
Diga comigo, coragem para romper e coragem para pedir. Está na hora de você romper. Está na hora de você tomar decisões, romper com a velha vida, romper com o velho sistema, romper com as velhas crenças e ousar ter coragem para pedir. Coragem para pedir, lembre-se que tem o pedido, não é simplesmente o que eu quero, mas por que eu quero. As duas coisas estavam no pedido de Salomão. O que você quer? Eu quero sabedoria. Por que você quer? Porque eu quero governar esse teu grande povo. Eu quero discernir entre o bem e o mal. Eu quero governar aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer. Eliseu foi um homem diferenciado. Diga, eu quero ser um homem diferenciado, uma mulher diferenciada. Focado. Diga, determinado. Ele foi um homem que não mediu esforços para estar onde sabia que Deus o queria. Não pediu esforços. Por isso, é difícil o que você pediu. Mas, se você pagar esse preço, e ele pagou. Ele pagou. E viveu. Desejou muito e perseverantemente. Perseguiu, se tornando a maior autoridade espiritual da nação. A maior autoridade espiritual recebeu porção dobrada da unção que estava em Elias. E isso não foi no estalar de dedos da noite para o dia. Foi ele mostrando o quanto ele queria aquilo, o quanto ele estava determinado. A sua história é inspiradora e emocionante. Muitos dizem querer, desejar, sonhar, mas não têm iniciativa e cedem aos obstáculos. Para de ceder. Muitos abraçam a segurança da escravidão. Não tem segurança na escravidão. Então não abraça a segurança da escravidão. E rejeitam a responsabilidade da liberdade. Diga comigo, responsabilidade da liberdade. Não abrace a segurança da escravidão e rejeite a responsabilidade da liberdade. Como o povo de Israel fez na passagem do Mar Vermelho, ao temer as circunstâncias. Deus tem porção dobrada, dupla honra, uma herança poderosa para você. Diga comigo, Deus tem porção dobrada. Diga, dupla honra, uma porção dobrada para mim. Diga, mas eu preciso tomar decisões corajosas. Então tome essas decisões aqui hoje. Eu vou pagar o preço que tem que ser pago. Eu vou estar no lugar certo, na hora certa. Levante-se e tenha iniciativa. A palavra é para você. A palavra dessa noite é para você. Tenha coragem, tome a iniciativa de dar passos de fé necessários. Deus quer te honrar. Eliseu conquistou porção dobrada que estava no seu líder. Se alguém pode, você também pode. Se alguém conseguiu, você também consegue. Eliseu, ele creu, ele serviu, ele admirou, ele desejou. Elias foi o mestre que impactou Eliseu e ele quis ser igual e ele foi igual. Aliás, ele não foi igual, ele foi além, ele fez mais. Ele vestiu aquele manto de autoridade. Deus quer colocar sobre você o manto, esse manto de poder, esse manto de autoridade, esse manto para governar, esse manto para você liderar, governar, viver coisas poderosas. Deus quer dar a você ideias poderosas. Deus quer dar a você uma visão poderosa. Deus quer dar a você ideias que vão gerar milhões, ideias que vão fazer a diferença. Deus quer te levantar 2 gerações de profetas,
homens de fé, homens íntegros, de autoridade, relevantes, impactar a nação, e nos impactam até hoje, e Deus quer levantar. Agora é a nossa vez, agora é a tua vez, é a minha vez, é a tua vez, é o nosso tempo, é a nossa geração. Deus é o mesmo. Diga: eu quero essa unção, eu quero esse manto. Você tem que ser um Eliseu. Você tem que ser o Eliseu dos dias de hoje. Eu quero dar unção que está nesse lugar. Eu quero dar unção que Deus derramou sobre a vida de determinadas pessoas. Eu quero. Sua vida tem que tocar a vida de outras pessoas. Outras pessoas têm que seguir seus passos. Sua vida tem que inspirar outras pessoas, outras vidas. Quando as pessoas olharem para você, para o seu caráter, para os seus resultados, elas se animem em tomar decisões, elas se animem em dizer: eu quero isso. Então, que preço você está disposto a pagar para viver essa vida poderosa, impactante, relevante, contagiante? Se levante em nome do Senhor Jesus. Essa é a única vida que tem para viver. Não se esqueça disso. Essa é a única vida que você tem. A Bíblia diz em Isaías: em lugar de vergonha que você sofreu, meu povo receberá porção dupla. Uma vez, em vez de humilhação, ele regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá eterna alegria. Creia nisso e tome posse de porção dobrada. Eu quero desta unção, eu quero desse manto, eu quero desse poder, em nome do Senhor Jesus. Eu estou rasgando hoje, eu estou rasgando hoje as vestes, eu estou rasgando essas vestes velhas, eu estou colocando fogo no barco, porque não tem volta, é um caminho sem volta, é uma decisão sem volta. Em nome do Senhor Jesus, eu estou vestindo esse manto novo, essa capa de autoridade, essa capa de unção, essa capa de poder. Eu vou viver coisas gloriosas, coisas poderosas, incríveis. O que você quer? Tem coragem para pedir? Tem coragem para pedir? Fala! Eu quero. Primeiro, coragem para romper. Eu estou rompendo, rasgando as vestes velhas. As vestes da velha criatura, do velho homem que pensa errado, fala errado, age errado, que tem feito escolhas erradas. Eu estou rasgando essa capa, eu estou rasgando. Para vestir a capa nova, você tem que rasgar as vestes velhas. Rasga hoje definitivamente e vista dessa capa de autoridade, vista dessa capa de unção, vista em nome do Senhor Jesus, e você vai viver coisas poderosas. Deus não tem vergonha para você mais não. Deus não tem humilhações para você mais não. Deus tem porção dobrada, dupla honra para a tua vida. Você vai poder dizer, quando você sair desse cativeiro, quando você sair do nível que você está, você vai poder dizer: parece um sonho, parece que eu estou sonhando, mas você não está sonhando, é real, é verdadeiro. Deus vai cumprir, Deus vai realizar grandes coisas na tua vida. Declare isto: eu creio, tudo que eu vou viver vai parecer um sonho. Deus vai fazer coisas grandes coisas, Deus vai fazer por mim. Creia e declare isso, creia. Rasgue essa roupa hoje. Rasgue essa roupa hoje. Rasga e vista o manto novo. Rasga e vista o manto de autoridade, de dupla honra que Deus tem para você, de unção dobrada que Deus tem para você, de poder e autoridade que Deus tem para você. Eliseu se tornou a maior autoridade naquele lugar. Deus vai te levantar como autoridade, uma autoridade aonde você está, uma autoridade nessa cidade.
Deus vai te levantar com uma unção poderosa. Diga: eu também posso, eu creio, eu posso, em nome de Jesus. Diga, qual é a ousadia para pedir? Qual é a ousadia? Deus faz a mesma pergunta que Ele tem feito nos últimos dias. O que você vê? O que você vê? O que é que você enxerga? Fala. Eu vejo o meu futuro explosivo, estrondoso. Eu vejo a minha prosperidade. Eu vejo o meu crescimento. Olhe e veja. O que é que você vê? O que é que você vê? O sucesso dos meus negócios. Eu vejo a minha prosperidade, eu vejo o meu crescimento, eu vejo a minha abundância, eu vejo a minha casa, o meu carro, o meu apartamento, a minha empresa expandindo, eu alargando as minhas tendas, expandindo em territórios, conquistando territórios novos. Eu vejo. O que é que você vê? 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 Peça a Deus que abençoe e tudo vai dar certo. Peça a Deus que abençoe seus planos. Olhe e veja. Olhe e veja. Olhe e veja. É por Ele, é pela unção dEle, é pela graça dEle, é pelo poder dEle. É assim que vai acontecer, é assim que esse romper, é assim. Ó, não abra os seus olhos. Você quer um manto de autoridade? Rasga essas vestes velhas hoje. Não, o texto não diz que ele tirou. Ele rasgou. Sabe por quê? Ele estava dizendo assim: eu não visto mais essas roupas. Estou vestindo esse manto de poder, de porção dobrada, de dupla honra. Zacarias 9 diz: voltem a sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Meu Deus, meu Deus. Tudo em dobro. Deus tem nos feito promessas estrondosas, poderosas. Semana passada Deus liberou uma palavra que vai dar a alguns de vocês ideias, projetos que vão render milhões. Uma ideia, já pensou o que é uma ideia? Uma ideia. Assim como uma porta, assim como um negócio. Unção dobrada. Tenha uma vida de peso neste mundo. Tenha uma vida de peso neste mundo.
Diga a palavra mais uma vez: coragem para romper, coragem para pedir. Elias teve a coragem para romper e a coragem para pedir, e viveu o dobro da unção, o dobro do poder, porque creu e pediu. Deus quer liberar esta unção aqui nesta noite, por isso essa mensagem: rasga as vestes, põe fogo no barco, porque é um caminho sem volta. Não volto para trás, porque se você deixar o barquinho aí, a primeira dificuldade, se você vai entrar nele, vai voltar. Primeira dificuldade, você está voltando. Põe fogo, não tem volta, só tem um caminho para mim. Agora vai dar certo aqui, Deus vai me honrar aqui, é unção dobrada. Eu visto esse manto de autoridade, de porção dupla, de herança dobrada. Eu visto esse manto de autoridade, de honra, dupla honra. Eu visto e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Se alguém pôde, eu também posso. Se alguém fez, eu também posso fazer. Se alguém conquistou, eu também posso conquistar. Deus é comigo, Deus é por mim. E se Ele é comigo, é por mim. Não há ninguém que possa impedir o agir dele na minha vida. Levante as suas mãos. Receba essa unção sobre a tua vida. Receba em nome do Senhor Jesus essa unção, esse manto, essa capa de unção, essa capa de autoridade que Deus coloque, que Ele vista em você hoje. Esta unção de poder e autoridade, de dupla honra. Esse manto para você realizar coisas grandiosas, poderosas, incríveis, sobrenaturais. Que Deus te dê projetos, que Deus te dê ideias, que Deus te abra portas estrondosas, que Deus confie coisas assustadoras nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro em nome do Senhor Jesus. Receba essa unção, receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus. Diga: eu recebo, diga: eu creio e tomo posse desta unção, desse manto de poder, de autoridade, de ousadia. Diga: eu tomo posse. Diga: eu vou viver o dobro de glória, de unção, de poder, de bênçãos, para a glória do nome do meu Senhor. Diga: eu estou rasgando as vestes velhas, não visto mais, eu estou me vestindo desse manto de unção e de autoridade. Amém? Graças a Deus, para Jesus, bem forte.